pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estamos aqui iniciando uma microsérie do Treino Foco Responde. Por que a ideia do microsérie? Porque o Treino Foco Responde está há algum tempo sem entrar no ar. E nós estamos, através de algumas reuniões do Treino Foco, conversando com o Caio, com o Jefferson e com outras pessoas que estão acompanhando também o Treino Foco, nós chegamos à conclusão que talvez seja a série de maior contato com os nossos clientes, a série onde nossos clientes, nossa audiência, nossos seguidores, né, nossos alunos, onde nós conseguimos ter o maior contato, a maior troca de experiência é no Treino Foco Responde. E por isso nós estamos voltando aqui a gravar com o Treino Foco Responde. Mas por que a microsérie? Porque nós vamos gravar aí 3 programas agora no final de 2017 e vamos voltar a gravar em 2018 de novo. Mas a ideia é tentar mostrar algumas ideias que nós estamos pensando aqui no Treino Foco para gravar o Treino Foco Responde. E aí esperando o seu feedback. Você achou legal esse formato, essa estratégia? Agora vocês estão me vendo aqui na tela. Não sei muito bem como é que o Jefferson vai editar isso aí. Porque hoje eu vou trabalhar com o vídeo, que vocês me veem agora, mas também com gravação da tela do computador. Similar aos cursos que nós trabalhamos na Escola Treino em Foco e no Personal em Foco. Então o pessoal que já é nosso aluno na escola e já é nosso aluno também no Personal em Foco já conhece essa dinâmica. Mas você que não é aluno nem da escola nem do Personal não conhece essa dinâmica. Então a gente quer saber de vocês o que vão achar dessa dinâmica, né? Como é que vocês vão gostar ou não dessa dinâmica, para nós pensarmos como introduzir novamente o Treino Foco Responde ao longo do ano 2018. Porque, repito, a ideia é ter maior grau de linhas de contato, de comunicação, de conexão com vocês. E tentar ajudar, né? O Treino Foco sempre tenta contribuir de uma maneira ou outra, humildemente com a nossa opinião sempre fundamentada, tentando dar uma contribuição, tá certo? Então logo depois da vinheta vamos ao questionamento do Treino Foco Responde de hoje. Bom, galera, já fiz algumas explicações anteriormente à vinheta, qual é a lógica do Treino Foco que nós estamos buscando. Hoje eu estou gravando do meu escritório. E também nós temos aqui na tela, não sei se o Jefferson já vai colocar isso na tela, como eu disse antes, não sei como ele vai editar. Nós vamos ver aqui como é que vai ser a gravação. Mas eu estou gravando também da tela do computador e vocês têm agora visualizando aí a pergunta que foi feita para nós em diversas mídias. Por isso que vocês estão vendo o YouTube, vocês estão vendo o Facebook e o Instagram. Porque na verdade essa pergunta ela é feita já há algum tempo e eu sempre procuro responder sempre que possível, mas como a gente já falou, não consegue responder todo mundo. Mas é feito tanto no YouTube, quanto no Face, quanto no Insta, né? O pessoal nos pergunta sobre ideias para o meu TCC. Alguns vêm com algumas ideias, perguntando se a ideia é interessante ou não é interessante. Outros não têm a mínima ideia do que fazer nos seus respectivos TCCs. E aí eu achei interessante gravar um pouquinho algumas lógicas que eu vejo assim bastante pertinentes para se pensar ideias, né, temas, problemas, para se começar uma iniciação científica. Na maioria das vezes o TCC é o primeiro trabalho de pesquisa que o pessoal está fazendo, ou uma sequência de trabalhos de pesquisa, mas que vai culminar com o TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, que é um desfecho acadêmico, um momento bem importante do acadêmico e bastante interessante. Então o acadêmico tende normalmente a se dedicar bastante a esse tipo de trabalho e tem realmente que se dedicar. Bom, ideias para o meu TCC. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar eu não posso terceirizar essa ideia. Eu não posso terceirizar essa ideia a outra pessoa. Claro que ouvir pessoas sobre problemas e que eu possa talvez ser o meu tema de TCC e desenvolver uma pesquisa em cima desse problema é interessante, é pertinente, é uma lógica. Mas eu tenho que, diante do meu trabalho, do meu envolvimento, de onde eu estagiei, da minha linha de trabalho, onde eu pretendo trabalhar, tentar enxergar situações que possam me levar a um tema e a partir do tema um problema, né, que eu possa desenvolver como trabalho de pesquisa ao longo do meu TCC. Então isso é um dado importante. E aqui eu trouxe algumas, entre aspas, fontes de ideias, né? A primeira fonte de ideia, obviamente, são livros, né? Então eu posso estar lendo um determinado livro, uma determinada obra, e através da leitura daquela determinada obra, num determinado tema, numa área de estudo, né, uma determinada disciplina, até para uma prova, de repente, que eu esteja fazendo, eu posso ter a ideia de fazer um trabalho de pesquisa em cima de algo que não está completamente claro, por exemplo. Os autores colocam uma determinada situação, um determinado tema, e ainda colocam que aquela situação não está bem
explicada, né? Ou, por exemplo, aquela situação está bem explicada para homens, qual é o comportamento de uma determinada resposta fisiológica, uma determinada carga de treino. Entretanto, para mulheres pode ser que isso não esteja ainda completamente explicado, esteja ainda nebuloso, ou os resultados são contraditórios, né? Então, ao ler o livro, eu posso ter a ideia do tema e do problema de pesquisa que eu posso efetivamente vir a buscar desenvolver uma metodologia de trabalho de pesquisa e desenvolver, né, um trabalho que possa trazer uma resposta completa àquela dúvida ou parcial àquela dúvida, mas que já passa a ser um trabalho de pesquisa que pode ser efetivamente o seu TCC, né? Que essa é a dúvida maior do pessoal. Leitura de artigos, e na leitura de artigos é mais incisiva essa questão, porque muitos artigos, e essa é a evolução da ciência, responde uma determinada indagação, determinado problema, ou busca responder, pelo menos parcialmente, ao menos aquele trabalho, mas geram normalmente novas dúvidas, né? Ou coisas que não ficaram totalmente caracterizadas, completamente explicadas no trabalho, e normalmente em artigos, em periódicos, né? Onde vocês vão encontrar artigos científicos, normalmente no final da discussão dos resultados, ou até mesmo nas conclusões, os autores colocam que mais estudos devem ser feitos para complementar e aprofundar no tema, entender melhor aquele objeto de estudo, e por muitas vezes colocam isso já dando uma ideia bem pontual do que você deve fazer. Então, por exemplo, um determinado tipo de situação, como eu disse antes, foi bem explicada com homens, mas normalmente não se tem trabalhos na mesma magnitude, com a mesma metodologia, com o mesmo grau de pertinência com mulheres, por exemplo, ou com idosos. Então fica a ideia, talvez aquele mesmo tema trabalhado num formato um pouco diferente para indivíduos idosos possa ser o seu TCC, porque em idosos até o presente momento, e isso coloca, por exemplo, a leitura de um artigo, não foi totalmente explicado aquela variável, ou aquela associação de variáveis, ou aquela relação causa e efeito, ou aquela abordagem não foi feita ainda com idosos, e seria interessante conhecer um pouco melhor os idosos. Então esse é o progresso da ciência, né? A cada passo sucede-se novos passos, né? E assim se progride em termos de conhecimento científico. Eu uso muito a analogia do construir um muro, né? Para que se construa um muro, o que se faz? Se coloca os primeiros tijolos, e a partir desses primeiros tijolos é que se dá a base para a coluna dos segundos tijolos. A coluna dos segundos tijolos, sustentadas pela coluna dos primeiros tijolos, aqueles que estão em contato efetivamente com o solo, é que vão dar a base para a coluna dos terceiros tijolos. Ou seja, a analogia que eu procuro fazer aqui é: as pesquisas vão nesse sentido. As primeiras pesquisas respondem a algumas indagações, mas que suscitam novos entendimentos mais aprofundados. Seria a segunda coluna de tijolos, que só pode acontecer a partir das primeiras pesquisas. Então essa é a evolução. Então, ao ler artigos, vocês podem ter aí talvez grandes ideias para se fazer um bom tema e uma boa estratégia de pesquisa. Lembrando sempre que tem que ver a capacidade de praticidade também. Talvez vocês estejam lendo um livro, um artigo, e que fica muito bem claro uma linha de trabalho que vocês podem atuar, um tema, um objeto de estudo ainda nebuloso, com uma determinada variável que ainda não foi muito bem investigada, mas para se fazer aquele estudo, talvez vocês tenham que necessitar de um instrumento que vocês não detêm na universidade de vocês, nos laboratórios aos quais vocês fazem parte, ou demanda um tempo, um estudo experimental, por exemplo, de no mínimo aí 8 meses, vamos imaginar assim, e durante o TCC, no último semestre, vocês não têm esses 8 meses mínimos de intervenção para se fazer um pré e pós-teste e aí obter um trabalho experimental. Então tem que se ver a praticidade também. Isso obviamente você vai conversar, ou vocês devem conversar com os seus respectivos orientadores. Eles vão ajudar muito nessa fase aí do trabalho, né? Então, que ideias que o Treino em Foco traz para que ajude vocês aqui no Treino em Foco Responde? Atuação prática e profissional. Eu vejo aqui talvez a fonte mais rica de informação para quem é graduando, para quem está fazendo a graduação ainda, não pensando já em pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, né? Mas pensando na graduação. Então, pensando na graduação, o pessoal, e isso eu percebo muito nas bancas que eu participo de graduação, as ideias, né? Normalmente se tem ideias muito interessantes, muito criativas, e que vêm diretamente da atuação prática profissional. Essa atuação prática profissional traz problemas de intervenção na prática, dificuldades, necessidades que devem ser sanadas, que a pesquisa pode contribuir, pode ajudar e
efetivamente resolver. E essas ideias talvez um pesquisador estrito sensu, um mestrando e um doutorando talvez não tenha, porque na maioria das vezes ele não está na prática. Ele não está naquele momento de desenvolver um mestrado, desenvolver um doutorado. É muito difícil o indivíduo conseguir conciliar adequadamente uma intervenção prática pesada, com 20, 30 horas semanais na prática, e também se dedicar 20 a 30 horas no mestrado e doutorado. Fica um tanto quanto incompatível isso devido à necessidade de realmente entrar de cabeça, tanto num trabalho de mestrado e doutorado, quanto numa intervenção prática. Então ele se desvincula, esse mestrando e doutorando, se desvincula momentaneamente da prática para se dedicar mais aprofundadamente ao seu mestrado e doutorado, e isso vai às vezes limitando determinadas ideias e criatividades relacionadas a problemas práticos. Então esse mestrando e doutorando ele continua sequências de pesquisa que outros artigos vão deixando essa lacuna, mas às vezes ele não tem aquela ideia que vem especificamente da prática, de estar ali no chão da academia, por exemplo. Quem trabalha com TRP vê uma necessidade prática que está se tendo ali, e ao ir buscar na literatura respostas para aquela dificuldade que está tendo numa sala de TRP, por exemplo, não encontra essa resposta. Eis ali um problema de pesquisa, ou um tema de pesquisa que pode ser desenvolvido, aperfeiçoado, polido num problema de pesquisa e aí desenvolvido. Então eu diria que para quem é graduando, a atuação prática e profissional, e quando eu falo profissional é dos profissionais onde ele está envolvido num estágio, por exemplo, observar bem como as coisas funcionam, talvez seja a maior riqueza de ideias para se produzir um TCC. Muito mais, no meu entendimento, para o graduando do que propriamente às vezes ler um livro, um artigo, onde às vezes o graduando não consegue ter aquele discernimento, aquela capacidade de entendimento como tem um especializando, um mestrando ou um doutorando, né? Então fica essa ideia aí do Treino em Foco para que vocês observem, né? Pense nos problemas que você visualiza na sua atuação profissional. Quais são os problemas? Onde quer que você atue. Grupo de terceira idade, natação, escola, academia, diferentes metodologias de treino na academia. Quais são os problemas pertinentes que existem ali que você fica na dúvida de como, enquanto estagiário, atuar? Pergunta ao seu orientador também não consegue compreender bem o orientador, os profissionais que estão orientando na prática, na academia, nos seus estágios, né? E não conseguir entender bem, eis ali um tema que pode ser potencial problema de pesquisa. Então cabe ver se já não existe essa resposta na literatura, e se ela existe ou ela existe, se ela não existe, ou se ela existe e não está completamente clara, talvez esteja aí seu problema de pesquisa, né? Pesquisas são realizadas na busca de resolver problemas que, ao serem resolvidos, geram aprimoramento do conhecimento e da intervenção prática. Essa é a finalidade de uma pesquisa, e você, enquanto graduando que vai fazer, talvez, muito provavelmente, seu primeiro trabalho de pesquisa, deve observar isso. A pesquisa não é pesquisa por si só, ela deve resolver algum tipo de problema ou trazer algum tipo de informação que acrescente e contribua com a reflexão da área ou aprimoramento do conhecimento na área, e com isso o aprimoramento profissional também. Então pense num tema, procure gerar temas dentro dessa dinâmica de realidade. Por último aqui eu poderia, e sugiro para vocês, para quem quer estudar um pouco mais de pesquisa, nós temos um grupo fechado no Facebook chamado Ciência no Treino em Foco, esse quadro, esse retângulo superior que vocês veem aí na tela, onde é só solicitar um ingresso. Quem tiver interesse, nós liberamos o ingresso. Hoje somos quase 15 mil integrantes nesse grupo. Particularmente eu e o Caio fizemos as postagens de artigos já com leitura, né, com leitura prévia desses artigos, anotações no PDF, para ajudar o pessoal a ler, ter interpretações, ter uma linha de raciocínio, questionar nossa linha de raciocínio, mas existe ali uma linha de raciocínio já postada, algumas observações no próprio PDF, postados por mim e pelo Caio. Temos artigos internacionais na língua inglesa, que complica para muitos graduandos, mas temos também artigos em língua portuguesa, em língua pátria, o que daí favorece a leitura de vários graduandos, né? É importante também a leitura em inglês, mas a gente sabe plenamente que nem todo mundo tem esse domínio de leitura. Então, por isso, temos postagens, tanto em inglês quanto em português. Então, quem tiver interesse, até para aperfeiçoar as leituras, solicite o ingresso lá no Ciência Treino em Foco, nós vamos liberar. Outro grupo bem interessante também, fechado no Facebook, é o Personal em Foco, como vocês veem nesse retângulo abaixo. O Personal em Foco é um grupo onde nós postamos também informações científicas, mas essas informações científicas são específicas para a atuação de personal trainer.
né, do treinamento personalizado. Então nós buscamos identificar na literatura e outras coisas que rodam por aí, informações que nós acreditamos serem extremamente importantes que o personal trainer tenha conhecimento e saiba como usar essa informação. Nós lemos, quando é artigo, por exemplo, nós lemos esse artigo, fizemos anotações, observações e postamos no Personal em Foco. Então fica lá também para esse grupo. Esse grupo é pequeno, nós criamos há pouco tempo, mas está aí disponível a todo mundo que quiser, tiver interesse, solicite seu ingresso, nós estaremos liberando com o maior prazer e trocando informação. O objetivo maior é criar canais de comunicação com vocês. Por isso, o Treino em Foco Responde hoje é o nosso, a princípio, maior canal de comunicação, e por isso estamos fazendo também a divulgação desses 2 grupos do Facebook, que são canais de comunicação, comunicações mais científicas que embasam muitas das nossas postagens, mas canais de comunicação com você e com vocês que nos assistem agora. Tá ok, pessoal? Então, quanto a essa questão, qual uma ideia para o meu TCC, como eu recebo isso várias vezes, em vários canais de mídia, fica aí então a observação do Treino em Foco, tá certo? Algumas lógicas, algumas ideias aí do Treino em Foco. Converse com os professores da sua universidade, troque ideias, converse com professores que fazem pesquisa, que certamente eles terão ideias pertinentes dentro da dinâmica que você pretende trabalhar. Tá certo? Então por hoje era isso, brigadão, grande abraço, continue nos seguindo, trocando informações, comentem esse vídeo, se você está vendo esse vídeo no Facebook, comente, se você está vendo esse vídeo no nosso canal do YouTube, no nosso site, faça seus comentários, faça sua observação. É legal que outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo também percebam, identifiquem os seus comentários, troquem informações, e isso só faz a nossa área crescer. Trocar informação, trocar experiência, por mais divergente que seja, isso faz reflexões, pontos de vista diferentes, faz a nossa área crescer. Tá ok? Por hoje era isso, brigadão, um abraço, até a próxima.